Salve, salve, meus grandes guerreiros! Aqui é o professor delegado Alisson Rocha, criador do método de aprovação em concurso público. Eu quero saber como que vocês estão estudando, estão mantendo o foco, estão mantendo a fé. A gente passa por um momento difícil, estão conseguindo manter o espírito aguerrido, de guerreiro, de guerreira. Tem que manter o foco. Na vida é normal a gente passar por momentos difíceis, tá? Quem nunca passou por um momento de crise? Quem nunca passou por um momento de dificuldade na vida? Eu já passei, na época que eu estudava, depois até de ter sido aprovado no concurso público. Os problemas na vida acontecem, eles aparecem, é natural. Agora você tem que ter inteligência emocional, você tem que ter equilíbrio, tem que conseguir ser gestor das suas emoções suficientemente para administrar essas situações difíceis. Esse é o segredo. Como que você vai lidar, como que você vai administrar as situações difíceis. Então a gente está passando por um momento delicado, um momento de crise, um momento de dificuldade, mas nós temos que ser fortes para conseguir continuar progredindo, tá? Continuar progredindo. O tema definido hoje é muito simples. Professor, para eu passar no concurso público eu tenho que ser nerd. O que é nerd? Já viu? O cara, normalmente, igual o professor Bruno Taufer, né? O cara usa óculos, aquele, bem formal, brincando. O cara é muito estudioso, a pessoa muito estudiosa. Para passar no concurso eu preciso ser nerd, professor? Para passar no concurso público eu preciso ser muito inteligente? E aí, eu quero saber de você, isso é real? Bom, se fosse dessa forma, eu não teria passado em concurso público. Nunca fui nerd. Meu histórico não é de uma pessoa muito inteligente. Óbvio que o seu cérebro, ele funciona igual ao músculo do seu corpo, ok? Você exercita e ele desenvolve, certo? Então tem pessoas que fazem musculação e conseguem desenvolver, dar um pump legal na musculatura, que não é meu caso, estou em off, tá? Mas estou dando um exemplo. Aí o cara trabalha, o cara vai ficar vai ficar forte. Com o cérebro também é assim. Você pode melhorar sua capacidade de raciocínio, você pode melhorar sua capacidade de memória, seja curto ou longo prazo, pode. Eu sou prova viva disso. Você consegue melhorar a chamada neuroplasticidade do seu raciocínio? Sim. Com isso você passa a ficar com um raciocínio mais lógico, um raciocínio concreto, você consegue raciocinar com qualidade, você vai ficando inteligente. Mas o meu histórico, do meu passado, ele não trazia que, de certa forma, eu era uma pessoa inteligente. Então eu recebo muitas perguntas nesse sentido. Professor, eu preciso ser um nerd para ser aprovado no concurso público? Eu preciso ser inteligente para ser aprovado no concurso público? Não precisa, tudo bem? Eu sou prova viva disso. Na época, quando eu comecei a conquistar minhas primeiras aprovações, eu utilizei, primeira coisa, o querer, certo? Eu queria mais do que tudo passar no concurso público. Eu precisava. Então todas as dificuldades que eu tinha na época, todas as dificuldades que eu tinha na vida, naquele período, eu transformava em combustível para querer cada vez mais vencer, sangue no olho, vontade de vencer, tá? O querer, para muitos não sabem, ele é mais abrangente do que o desejo, e isso é científico, ok? Isso não é papo de autoajuda não. O querer, ele é muito mais intenso do que o desejo, embora o desejo ele tome a maior parte da sua memória. Que, por exemplo, cientificamente, o desejo ele abrange toda a sua memória reptiliana. O que seria a memória reptiliana? 70% do seu cérebro, o cérebro primitivo, onde está o subconsciente ou o inconsciente. Tudo isso é um desejo. É como se o desejo fosse o professor Alisson Rocha, o tamanho do professor Alisson Rocha, e o querer fosse uma pessoa com 1,60 m. Eu tenho 1,94 m, tá? Eu sou o desejo. E tem um outro professor com 1,60 m. Esse é o querer. Óbvio que eu sou mais alto, eu sou mais forte,
do que o querer. O desejo, ele normalmente te impulsiona. Por isso que muitas pessoas procrastinam o estudo, porque desejam mais do que querem. E muitos não sabem disso. Então você tem um desejo de fazer uma viagem, você tem desejo de ficar assistindo excessivamente a Netflix, mas o querer, que está na memória mais jovem, num pré-córtex, que é a memória que fica localizada na frente do nosso cérebro, é o querer. É menor, mas é mais intenso. E é exatamente o que vai fazer você mudar hábitos ruins, adquirir hábitos que sejam produtivos, bons para os seus estudos. Então, dentro dessa sistemática, você tem que entender o seguinte: quando você quer, você já tem praticamente 50% de vantagem de algumas outras pessoas que estão desejando e ficam procrastinando os estudos, ficam se agarrando, se pendurando em desculpas. Mas esses que se agarram em desculpas, esses que se tornaram PhD em procrastinação, ou seja, em adiamento dos seus estudos, adiamento dos seus projetos, esses eles desejam mais do que querem. O querer é muito mais forte. Então, o primeiro ponto, você tem que querer com tesão, com sangue no olho. Isso ninguém vai te tirar. Primeiro ponto. Então, seja inteligente ou não, você, para ser aprovado no concurso público, você tem que querer mais do que desejar. Segundo ponto, você tem que ter uma noção que hoje nós temos dois caminhos de estudos muito bem definidos. Eu trago isso aqui de forma cristalina o tempo todo para vocês. Você tem um caminho do estudo tradicional, você tem um estudo com metodologia. Eu não estou me referindo, galera, ao meu método, não. Eu estou falando no geral, tá? Então você tem hoje no mercado dois caminhos muito definidos, de forma cristalina: o estudo tradicional e o estudo com metodologia. Você não precisa ser inteligente para aprender a estudar com metodologia. Você tem que ter alguns princípios, ou seja, você tem que ter disciplina. Dentro da disciplina a gente tem a organização. Você tem que ter organização. Você tem que ter acuidade no que você está fazendo. O que é isso, professor? Acuidade. Acuidade é compromisso, é responsabilidade com o que você se predispôs a fazer. É como se você fosse para o seu trabalho, você tivesse horário para chegar e horário para sair. Quem estuda tem que ter essa concepção de compromisso, acuidade, responsabilidade. E além disso, dentro desse desdobramento de acepções, a gente tem um foco. Vocês não sabem a importância do foco na vida de um concursando. É algo que move montanhas, faz praticamente um milagre. Você focar, muitos não conhecem a essência da palavra foco. Vocês ouvem, não, vocês escutam. Porque você escuta, entra no ouvido, sai no outro. Quando você ouve, entra no ouvido, você consegue assimilar. Muitos ouvem foco, 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 né? Parece até bloquinho de carnaval, foco, foco. Não. O que é foco? Exatamente, quando você sentar para estudar, você vai estudar. Você quer passar no concurso. Você tem uma metodologia. Dentro de uma organização, um planejamento de estudos, você, olha que interessante, tem a responsabilidade, a acuidade, o compromisso de estudar. Você vai sentar para estudar, você vai deixar seu telefone fora das redes sociais, você vai ficar no seu ambiente de estudos, se possível, para o seu foco conseguir alcançar o máximo dentro daquele período que você esteja destinando para estudar. Isso faz muita diferença, mas eu falo com experiência, faz muita diferença. Você com foco, tá? Pode estar caindo no mundo lá fora, mas é o período que você tem para estudar, sagrado, em regra, você não pode ficar interrompendo. Aí tem alguns temperamentos que eu vou ensinar, eu vou aprofundar oportunamente em outras lives. Óbvio que você não pode também, ainda que estude com metodologia, agir com excesso. Você sempre tem que primar pela qualidade dos seus estudos, porque você vai manter sua mente sã. Isso é muito importante.
Então como que eu mantenho a qualidade? A cada 1 hora você dê um intervalo, como se fosse até 10 minutos, no mínimo 5 minutos, no máximo 10 minutos. Tenha nesse intervalo uma recompensa. Você pode fazer o que você quiser. Você pode entrar na sua rede social, você pode mexer no seu app, no WhatsApp, não tem problema. Pode ligar para a sua peguete, para o seu peguete, bater um papo, 10 minutos. Tá? E com certeza vai fazer com que você consiga estar batendo aquelas suas metas, né? Durante o período que você destinou para estudar. Então, não tem segredo. Óbvio que existem pessoas, que não foi o meu caso, mas existem pessoas que foram, de alguma forma, abençoadas com a inteligência. Isso normalmente acontece com os primeiros colocados dos concursos. Não tem problema. Eu sempre falo com meus alunos, ainda que você não fique em primeiro ou entre os primeiros, não tem problema. Eu vejo isso como, de certa forma, um pouco de vaidade. Mas você tem que estudar para ser sempre o primeiro. Ainda que você não fique, não tem problema. Mas a gente estuda para ser o primeiro. A gente não tem que pensar em ser o melhor. Não. Sempre que eu estudei, imbuído no propósito de competição, eu quebrei minha cara. Toda vez que eu estudei, imbuído, ou seja, focado para ser o melhor, né, eu quebrei minha cara. Eu comecei a perceber que quando a gente tem esse pensamento, a gente passa a ser prepotente, a gente passa a ser arrogante, sem perceber. Então eu comecei a ter em mente estudar para fazer o meu melhor. Eu tirei aquela necessidade de competir com as pessoas da minha vida. Então eu comecei a fazer o meu melhor. Isso fez com que eu crescesse muito nos meus estudos, tá? Nesses 19 anos de experiência. Antes eu me preocupava muito com o colega, se minha nota seria melhor, eu queria ser melhor, eu queria ficar entre os primeiros, mas isso ficou para trás, perdeu importância com o meu amadurecimento. Então você deve estudar para ser o primeiro, mas para fazer o seu melhor, e não para você ser o melhor. Isso não vai te levar a lugar nenhum, pelo contrário. Além desse detalhe, o que você tem que ter em mente? Dentro desse contexto, a inteligência, ela existe. Existem pessoas mais abastadas, aí, com QI mais elevado, não tem problema. Mas concurso público tem espaço para todo mundo, certo? Para você ver o meu histórico, olha o meu histórico. Eu tive repetência se eu não me engano, no pré. Acho que eu repeti 2 ou 3 vezes no pré. Eu não me constranjo de falar isso. 2 ou 3 vezes eu repeti o pré, que eu tinha dificuldade para ler, tá? Repeti a 4ª série, o professor era burro pra cacete em relação à tabuada. Mas assim, então eu repeti o pré 3 vezes, repeti a 4ª série, aí eu não repeti mais nada. Mas eu cheguei a um ponto na minha vida que, quando eu fiz meu primeiro concurso, eu comecei a estudar em 2000, fiz meu primeiro concurso em 2001, em setembro, na 2ª semana de setembro de 2001, e eu queria passar de qualquer jeito, meu primeiro concurso. Então, como é o nosso primeiro concurso? Eu vou gravar uma live só sobre isso, mas eu tinha certeza que eu ia passar. Eu acreditava tendo um milagre. Ainda que eu estudasse, eu estudei muito, mas de forma tradicional, eu queria exaurir muito conteúdo, eu me esforcei muito. E realmente, eu bati o edital de ponta a ponta, eu tinha aquela necessidade de bater o edital de ponta a ponta, né? De ter visto todos os assuntos, e aquilo na minha cabeça me trazia um conforto, como se eu ter estudado o edital de ponta a ponta, como se eu tivesse lido todas as páginas daquela apostila da época e assistido todos os vídeos, fosse garantir que eu fosse aprovado. Eu acreditava nessa verdade, pelo incrível que pareça. Muitos de vocês passam por isso até hoje, mas essa era a minha realidade na época, estudando tradicionalmente. Resumindo, fui reprovado. Tudo bem, eu estudei um período que eu achei necessário, né? Um pouco mais de 6 meses, não passei. E o que eu percebi? No geral, aquilo tirou toda a minha autoestima. Aí eu comecei a questionar. Hoje, essa pergunta que vocês me fazem, em decorrência da minha experiência de 19 anos de concurso público, eu vou fazer 20 anos de experiência agora no próximo mês, eu me questionava.
porque eu falava assim, eu não tenho capacidade, eu não tenho competência, eu não tenho inteligência para ser aprovado num concurso público. E eu comecei a me questionar. Eu tive que fazer uma introspecção, certo? Aí logo depois minha mãe faleceu, minha mãe morreu de câncer, e aí eu fiquei mais para baixo ainda, ou seja, eu fiquei reprovado no meu primeiro concurso em setembro, minha mãe morreu em outubro, dia 29 de 2001. Ali para mim, eu fiquei afastado de estudos, né, do querer e com aquele compromisso, aquela cuidado, aquele foco, um período de quase 4 anos. Mas nesse período ainda, eu acumulei algumas reprovações. Saiu o edital, eu começava a rezar, a orar, eu acreditava que ia acontecer um milagre. Eu comecei a estudar só quando um edital era publicado. E sempre espera de um milagre, né? E nunca aconteceu. Resumindo, eu cheguei à conclusão que eu comecei a ficar traumatizado. Eu falei, cara, para passar em concurso público, eu preciso ser inteligente. Então eu estudei minha vida toda em colégio público. Eu não estudei, eu não tive uma base de ensino de qualidade, né, num dos melhores colégios do Rio, não. Nós sempre fomos vários irmãos, fomos 5 irmãos. Meu pai sempre trabalhou muito para sustentar a nossa família, nunca passamos fome, pelo contrário, mas não tinha condição de deixar todos os filhos no colégio particular. Então eu estudei no colégio público minha vida toda. E eu percebi que eu não estudei quando eu deveria. Isso começou a me causar vários bloqueios. E o que eu fiz sozinho? Ninguém me falou nada. Eu comecei a rememorar os momentos que eu tive, que eu consegui romper, né, essa barreira que me limitava, que me colocava para baixo. Então eu cheguei à conclusão que sempre que eu queria, todos os momentos que eu quis na minha vida, eu consegui ser, né, fazer o meu melhor e colher o resultado em decorrência disso. Aí eu lembro várias passagens na própria escola, quando eu tirei a maior nota em língua portuguesa, numa sala com 60 alunos, o professor me elogiou na frente dos alunos. Trabalho de história, outras provas que eu fiz, eu comecei a resgatar aquilo. Eu falei, cara, sempre que eu quis, mais do que eu desejei, sempre que eu quis, eu consegui fazer o meu melhor. E não vai ser diferente para concurso público. E eu comecei a perceber que muitas pessoas da minha rede de contato, da minha network, que se diziam pessoas inteligentes e realmente demonstravam isso com altas notas, né? Eram os considerados nerds da sala, eram os CDFs da sala, eram as referências nos campeonatos de matemática, referência nos campeonatos intercolegiais de língua portuguesa, redação. Pelo incrível que pareça, muitos hoje não estão numa situação que eu digo em relação a cargo igual a minha. Olha que interessante. Aí vai falar que eu dei sorte? Que ainda tem uns aventureiros aí, né? Que devem pensar, o professor deu sorte. Não. Sorte existe para você jogar na Mega Sena, meu filho. Quanto mais você estuda, menos sorte você precisa. Escreve isso aí, tá? Sorte, quem tem é quem joga na Mega Sena. Espera para você trabalhar sua sorte lá na Mega Sena da virada. Quem sabe você não ganha? Para de estudar para concurso público. Aprende uma coisa, quanto mais você estuda, com qualidade, com metodologia, menos da sorte você vai precisar. Então o que acontece? Eu cheguei um momento que eu percebi que ser inteligente, a inteligência por si só, às vezes, ela faz com que você fique numa zona de conforto, é até pior. Então, tem muitas pessoas inteligentes com muito mais, né, capacidade intelectual para trás. E pelo incrível que pareça, o músculo da cabeça desenvolveu. Então você amadurece, você cria novas conexões neurais, você melhora a sua memória, como você melhora o seu músculo. Foi o que eu fiz em todo esse período. Eu cheguei à conclusão que para você conseguir ser aprovado no concurso público, não adianta você se agarrar à vaidade
Não adianta você se agarrar à sua prepotência. Olha para a sua realidade, olha para a sua vida. Veja o que você conquistou. Então não adianta. Os resultados, eles falam por si só. Hoje eu tenho 10 aprovações em concurso público. E eu falo com orgulho, porque eu sou prova viva que se você quiser, se você focar, se você estudar de forma correta, com qualidade, com metodologia, você vai conseguir vencer. Essa é a mensagem que eu tenho para passar para você hoje. É simples assim, não deixa ninguém te colocar para baixo. Não deixa seus pensamentos escravizarem o seu potencial. Não deixa o seu pensamento represar a sua capacidade de vencer, de transpor empecilhos, de transpor barreira. Eu sou prova viva que quem quer mais do que deseja, consegue ser aprovado. Eu lutei muito para passar no primeiro concurso, num somatório total, desde quando eu comecei a estudar no ano de 2000, foram praticamente 10 anos, e foi sofrido, doeu, eu chorei, pensei em largar tudo várias vezes. Eu não sou robô, gente, eu não sou uma máquina, eu sou ser humano igual a qualquer um de vocês. Qual a diferença entre mim e você? Qual a diferença entre mim e você? Hoje eu tenho experiência, eu tenho bagagem, eu tenho coraça, porque eu carreguei uma cruz muito pesada. E eu sempre digo, aproveitem a minha dor, aproveitem o meu sofrimento, suguem, assimilem, aproveitem no sentido de ter o que exatamente deu certo na minha caminhada e não o que deu errado. Tenham como exemplo a minha dor, tenham como exemplo a minha dificuldade, meus sofrimentos, mas aproveitem, na verdade, os frutos que eu compartilho com vocês que deram certo. Eu não sou o senhor da verdade, eu não me comparo com ninguém, com todo respeito, mas eu sempre faço o meu melhor, e o meu melhor eu compartilho com cada um de vocês, sejam meus alunos ou meus seguidores. Eu sempre estou compartilhando o meu melhor com cada um de vocês. Então, tenham em mente que na nossa vida nós temos capacidade de superação, nós temos capacidade de resiliência. Todo somatório desses sentimentos é que vão potencializar você para decolar, para alavancar rumo à sua aprovação, rumo à sua vitória. Não tem idade, gente. Professor, eu estou ficando velha. Professor, meu tempo já passou. Não existe isso. Professor, eu tenho várias reprovações. Eu estou estudando há anos, nunca passei em nada. Não existe isso. O que acontece? Muitos ficam represados, muitos ficam ancorados com um estudo tradicional que faz com que você não consiga evoluir, que faz com que você não consiga progredir, que faz com que você não consiga se soltar. A culpa não é sua, a culpa não é sua, é por onde e a forma como você hoje está estudando. Se eu não tivesse desenvolvido o meu método, provavelmente hoje eu teria uma vida completamente diferente. Eu não seria delegado de polícia, eu não teria me formado. Tudo na minha vida foi com muita dificuldade. Além de eu ter esse histórico, que não é um histórico de pessoa de sucesso, se você olhar o meu histórico, que eu digo escolar, não é de uma pessoa de sucesso. Se você olhar meu histórico, lá na faculdade, eu levei 8 anos e meio para me formar. 8 anos e meio para me formar. Não porque eu repeti matéria, não tinha dinheiro. Eu fazia 6 meses, trancava 6, fazia 1 ano, trancava 6 meses. E eu fui com muito suor até me formar, 8 anos e meio. Eu comecei minha faculdade em, se eu não me engano, fevereiro do ano de 2000, para vocês terem uma ideia. Eu fui colar grau só em primeiro semestre de 2009, 2009, se eu não me engano. Muito sofrido, mas sempre obstinado. Quando eu
comecei a perceber que realmente eu podia ser um vencedor, que quando a gente quer, a gente transforma a nossa vida. Eu comecei exatamente a ter acuidade, compromisso com o que eu me predispus a fazer, né, que era ser delegado de polícia, com responsabilidade e com foco. Nada vai te parar como nada me parou. Você vai ser vencedor, tá? Então, assim, tenho essa minha experiência como um exemplo para que você que hoje esteja numa situação difícil, você que hoje esteja passando pela dificuldade, seja em decorrência dessa pandemia, seja uma dificuldade financeira, emocional, não deixe isso te parar. Pense, eu sou imparável. Eu sou imparável. Repete comigo. Repete. Você tem que falar. Isso vai se tornar uma realidade na sua vida. Sinta isso. Sinta. Eu sou imparável. Nada vai te parar. Nada. Só o que pode te parar é você. Desde que você seja escravizado pelos seus pensamentos. Queira, transforme sua realidade, transforme sua vida. Você é imparável, não tenha dúvida disso. Eu um dia, eu fui escravo dos meus pensamentos. Isso me custou muito caro, eu perdi vários anos na minha vida. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu fui escravo do meu pensamento. Na época eu cheguei à conclusão seguinte: não é que eu era menos inteligente ou que de certa forma eu era um asno, um burro ou um incipiente na minha formação no ensino fundamental, ensino no geral médio. Não, o que me faltava na verdade era foco, era direção. Eu não queria, eu não tinha responsabilidade, maturidade, me faltava maturidade. Agora vocês são maduros, vocês sabem o que querem. Então, é muito simples, é fazer acontecer. A gente tem que deixar de ser, sendo sincero, especialistas, um PhD em procrastinações, em adiar o que de certa forma tem que ser prioridade hoje na sua vida. Temos que parar de sermos expert em desculpas, porque o tempo vai continuar passando. O tempo não vai parar para te esperar. O tempo não vai parar para que dê tempo nem de você secar suas lágrimas. E foi assim comigo, tá? Foi desse jeito. Então, lembre-se, escreva isso. Você é imparável. Ninguém pode te parar. Só o próprio Deus, né, que te deu o sopro da vida. Mas no mundo, na terra dos homens, ninguém pode te parar. Somente você que pode se limitar, se escravizando com seus pensamentos, se limitando por meio dos seus pensamentos. Então não interessa que seu colega tirou 10 a faculdade toda, não interessa se na sua família tem um cara que é um nerd, é um gênio, parabéns para ele, parabéns, com todo respeito, tá? Bacana, que ele passe até primeiro no concurso público, né? Por ser muito inteligente, deixa ele seguir a vida dele, mas com certeza você não vai ficar para trás. Eu estou aqui para te dizer isso. Nós somos iguais, nós somos parecidos. Deixa o inteligente seguir a vida dele, deixa o gênio lá conseguir passar no concurso público, que passe primeiro. Mas você não ficará para trás, porque você quer, porque você tem acuidade, tem compromisso com o que faz, porque você tem foco, você estuda com metodologia, você estuda com qualidade. E pode ter certeza, muitos inteligentes, muitos que se acham muito bons, podem ficar para trás. Não que isso seja importante, você não tem que se comparar com ninguém, você tem que fazer o seu melhor. Mas pelo incrível que pareça, como uma consequência genuína, como uma consequência natural, você vai observar que por muitas vezes você vai olhar para trás e muitos inteligentes estarão fora do jogo. E você vai ter conseguido bater seu objetivo, que é ser aprovado no concurso do seu sonho,
da sua realização profissional, o que você escolheu. Então vocês têm que ter isso em mente. O segredo, a gente tem que ter em mente exatamente coisas que a gente vai romper barreira. Positividade, negatividade, você fica naquele turbilhão de problemas. Problema chama problema. Pensamento positivo, gratidão chama coisas boas, atrai coisas boas. O universo vai conspirar a seu favor. Deus vai abrir as portas para você. Não tenha dúvida disso, tá? Ok? Então, eu agradeço. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Um beijo no coração de todos vocês. Fui!